A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, infelizmente, não terminou ainda. E cada dia que passa, mais a destruição toma conta do país ucraniano. Milhares de pessoas já deixaram o país e outras milhares procuram um lugar seguro para se abrigar. Mas o que você não imagina é que alguns desses lugares são as estações de metrô do país. Quer saber mais sobre como esse lugar da Ucrânia pode servir como um refúgio? Então fica comigo até o final. O mundo todo está acompanhando as notícias da invasão da Rússia à Ucrânia. Inclusive, a gente já fez um vídeo aqui no canal comentando sobre o conflito. E está muito top. Vale a pena dar uma olhada. Eu vou deixar aqui no card e na descrição. Antes da invasão de fato ocorrer, o governo de Kiev, a capital ucraniana, soltou um mapa com cerca de 3.000 lugares que serviriam como abrigo antibombas caso realmente o país russo invadisse a Ucrânia. E um dos lugares em que o governo divulgou foram as estações de metrô de Kiev. Das 52 estações da cidade, 47 poderiam servir como refúgio no caso de ataques. Desde o dia 24 de fevereiro, agora, de 2022, quando os militares russos invadiram de fato a Ucrânia, milhares de pessoas procuraram abrigos nesses locais em que o governo tinha mostrado, principalmente nas estações de metrô. Várias famílias levaram bagagens e suprimentos para as estações subterrâneas metroviárias, depois de ouvirem as primeiras sirenes que faziam um alerta de ataques aéreos dos russos. Várias estações foram desativadas, servindo de abrigo para as pessoas. Todas elas possuem sinal de 4G para celulares, além de tentar trazer um mínimo de conforto para as famílias. Não foi a primeira vez em que as estações de metrô serviram de abrigos para civis. Durante o Blitz, um bombardeio do governo alemão sobre o de Londres, entre 1940 e 1941, isso fez com que as estações da capital inglesa virassem refúgio para os londrinos. Todas as tardes, por volta das 16 horas, as estações subterrâneas metroviárias de Londres eram abertas e recebiam cerca de 150.000 pessoas para dormirem nelas todas as noites. Também em Madrid, capital da Espanha, durante a Guerra Civil Espanhola entre 1936 e 1939, os habitantes da cidade procuravam estações metroviárias para se refugiarem. 4 cidades da Ucrânia possuem estações de metrô, entre elas Kharkiv, a segunda maior cidade do país, com 1 milhão de habitantes, ficando atrás apenas da capital Kiev, que possui 2.900.000 pessoas. Mas como essas estações de metrô podem ser capazes de virar refúgio em uma guerra? Primeiramente, o metrô ucraniano é muito profundo. Por exemplo, em Dnipro, uma das 4 cidades que possuem estações metroviárias, elas estão a 70 metros de profundidade em relação ao nível do solo. Só para se ter uma ideia, a estação Arsenalna, em Kiev, é a estação mais profunda do mundo todo, estando cerca de 105 metros abaixo da terra. Foi extremamente complicada a construção dessa estação, devido às constantes inundações pelas águas subterrâneas. E leva cerca de 5 minutos só para chegar à plataforma de embarque a partir da superfície. Os passageiros precisam descer 2 escadas rolantes que parecem nunca chegar ao fim. Dá para ir lendo um livro, respondendo todas as mensagens de WhatsApp e ainda não chegamos ao fim. Para efeito de comparação, as estações Pinheiros e Paulista, da linha do metrô de São Paulo, possuem 30 e 40 metros de profundidade, respectivamente. Nem a nova estação Higienópolis-Mackenzie, da linha laranja, chegará perto da profundidade da estação metroviária de Kiev. A estação de Higienópolis-Mackenzie ficará a 69 metros abaixo da terra e será a mais profunda de toda a América Latina. As estações de metrô ucranianas não foram construídas nessa profundidade à toa. A União Soviética construiu 770 estações e quase todas elas têm a mesma característica. São profundas e possuem exaustores e medidores de radiação, caso uma guerra nuclear aconteça.
elas servem de abrigo também. As estações metroviárias também são luxuosas e de uma arquitetura de tirar o fôlego. Como a Ucrânia fazia parte da antiga União Soviética, as estações são praticamente todas do mesmo padrão. A União Soviética priorizava o transporte em massa, tanto é que em seu auge apenas 30 de cada 1000 soviéticos possuíam carros na época. E a primeira cidade a receber uma obra de metrô foi Moscou, hoje capital da Rússia. No ano de 1931, o ditador Joseph Stalin aprovou a construção das primeiras 13 estações da capital russa. Hoje são mais de 200. O metrô foi inaugurado 4 anos depois, em 1935. A construção do metrô em Kiev foi diversas vezes adiada devido a conflitos do passado, entre eles a preparação da União Soviética para a Segunda Guerra Mundial, que se tornou prioridade de investimento. Após a destruição que a guerra causou, foram investidos muito dinheiro para a reconstrução de Kiev. E somente em 1949 foram iniciadas as obras do metrô na cidade, sendo concluídas em 1960. O sistema de metrô de Kiev conta com 3 linhas, a linha vermelha, a azul e a verde, e ainda uma 4ª já planejada, aguardando apenas o início da construção. São 52 quilômetros de extensão da rede de metrô da cidade. Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, possui cerca de 38 quilômetros de trilhos e conta com 30 estações. A estação de Arsenalna faz parte de uma linha de metrô de Kiev, que liga as 2 margens do rio Dnieper, cruzando a cidade. Com bancos de madeira, pilares gigantes e detalhes em bronze, a estação sempre foi um dos pontos turísticos da cidade. As estações são todas muito parecidas e a arquitetura que envolve elas são extremamente marcantes, desde a iluminação aos mosaicos feitos pelos azulejos, além das escadas e também dos trabalhos feitos em mármore e madeira, sendo lugares fascinantes. A estação Zoloty Vorota é considerada uma das mais belas do mundo, com um saguão central circular formando um corredor em forma de arco. A pessoa que está por lá fica com a impressão que está dentro de um palácio e não em uma estação de metrô. Outra característica das estações de metrô da Ucrânia é que as temperaturas dentro delas são constantes o ano todo, sendo um belo lugar para fugir do frio do inverno ucraniano, onde as temperaturas podem ficar dias abaixo de zero. Os túneis que levam ao acesso às estações são equipados com portas de metais extremamente sólidas e também bunkers, uma estrutura construída de concreto armado e vergalhões de aço abaixo da terra para resistir a projéteis de uma guerra ou desastres na superfície. Foi em um desses bunkers, por exemplo, que o ex-presidente americano Donald Trump ficou na Casa Branca, quando os Estados Unidos tiveram uma onda de protestos devido à morte de George Floyd, o homem que foi covardemente morto por policiais americanos. E os protestos tomaram conta do mundo todo. Diariamente, passavam pelas estações da Ucrânia antes da guerra cerca de 1.400.000 pessoas. As grandiosas estações de metrô ucranianas deixam um grande legado para o seu povo e que ainda nos dias de hoje estruturam positivamente a mobilidade urbana nas principais cidades do país. E aí, gostou de conhecer mais sobre as estações de metrô que os ucranianos estão se refugiando da guerra? Então comenta aí pra gente saber o que você achou. E se gostou do vídeo, deixa o joinha, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Até o próximo vídeo. Abraço!